Você deve saber quanto uma erva daninha é ruim, não é? Erva daninha é uma planta que nasce num local indesejado, numa hora indesejada e interfere negativamente na sua agricultura, na sua horta. Em vários tipos de erva daninha: caruru, tiririca, capim carrapicho, picão preto, só nome feio, indicando que realmente erva daninha não é coisa boa. Eu sou Daniel Nogueira, nós estamos estudando na Igreja Batista Fonte Morungaba a carta de Paulo aos Colossenses. E no capítulo 2 da carta, versículo 8, Paulo vai tratar de ervas daninhas, não da agricultura, mas mentiras e enganos que podem prejudicar a fé, enfraquecer nossas raízes espirituais. Filosofias falsas, legalismo, misticismo, ascetismo, coisas que entram dentro da igreja, entram dentro da nossa vida e causam um estrago danado. Nós vamos entender os perigos de cada uma dessas ervas daninhas e como tratar delas e como responder a elas. A primeira erva daninha eu estou chamando de filosofias falsas e Paulo fala sobre elas em Colossenses 2, versículo 8 a 10. Primeiramente, eu queria dizer que filosofias falsas não é uma referência à busca filosófica correta, cuidadosa e humilde. Aquela busca filosófica ciente das próprias limitações, aquele pensar saudável que todos nós devemos exercitar, buscando o significado da vida, buscando um relacionamento com Deus. Não. Quando nós falamos de filosofias falsas, é o que Paulo diz no versículo 8: tenham cuidado, escreve o apóstolo, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. O alerta aqui é para raciocínios, mentalidades enganosos, falsos, especulações, argumentações que não se apoiam nas Escrituras e sim nas ideias humanas, excluem Jesus Cristo. É quando o conhecimento humano é elevado à posição de verdade final. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 6, o seguinte: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas Paulo diz assim: não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. O centro da heresia em Colossos era chamado gnosticismo. O gnosticismo, essa filosofia, não rejeitava Jesus Cristo totalmente, mas negava a sua supremacia e a sua suficiência. Jesus, dentro do gnosticismo, a palavra gnose significa conhecimento, a ideia de conhecimento elevado. Dentro do gnosticismo, Jesus era um dos muitos mediadores, apenas uma das muitas formas de mediação entre o homem e a divindade, uma das muitas emanações divinas. Eu quero ler o texto com você, ele é breve, uma boa leitura vai nos ajudar bastante. O texto diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Esses versículos nos mostram três coisas sobre as filosofias falsas. Quero falar sobre elas: o perigo, as características e o antídoto ou o veneno para derrotar essas falsas filosofias. Primeiramente, qual o perigo dessas falsas filosofias? O apóstolo Paulo diz: tenham cuidado com elas. Cuidado para que ninguém os escravize a elas. Isso é um aviso, é um alerta, indica um perigo real, presente. Com a chegada de falsos profetas na igreja de Colossos, e hoje em dia também, disseminando enganos letais com palavras persuasivas, a igreja corre sérios riscos e cada crente corre sérios riscos. Esse é um engano terrível. Na tradução, na paráfrase, a mensagem desse versículo, nós temos o seguinte texto: cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagem pseudo-intelectual. A palavra
cuidado para que não deslumbre, cuidado para que não escravize, significa a ideia de enredar, sequestrar, raptar a devoção, raptar a mente e o entendimento. Essa palavra era usada, sabe para quê? Para um mercador de escravos do mundo antigo. Aqueles homens poderosos que sequestravam pessoas e conduziam essas pessoas à escravidão, vendendo-as no mercado. Paulo usa essa mesma palavra para dizer qual a ação um falso profeta faz na mente do crente. Ele sequestra da sua mente a verdade e escraviza a pessoa ao erro. Nós já somos livres. Nós lemos em Colossenses 1,13, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E era trágico que pessoas libertas em Cristo agora fossem voltadas à escravidão. Então esse é um perigo de ser persuadido a mudar as convicções acerca de Jesus e mudar a mente para ensinos falsos. Vamos pensar em algumas características desses falsos ensinos? Paulo fala sobre elas aqui no nosso texto de hoje. Ele diz assim no versículo 8, na parte B, esses ensinos se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Temos aqui 3 características das falsas filosofias. Primeira, elas são baseadas em tradições humanas. O que são tradições humanas? Ensinos vindos dos seres humanos, sem a iluminação do Espírito de Deus, sem origem celestial. São ensinos que são apenas produto da filosofia humana, sem entendimento que vem da parte do Senhor. De novo, a mensagem, a paráfrase, diz assim: eles querem envolver vocês em discussões intermináveis que não servem para nada. São ensinos que não têm o respaldo da palavra, não é uma mensagem revelada por Deus. Aqueles falsos profetas de antigamente, como hoje, diziam que seus ensinos tinham sido passados por Jesus apenas por pessoas especiais e não as multidões, apenas a pessoas seletas. E agora eles, os escolhidos, estavam passando adiante esses ensinos secretos. São falatórios humanos que se consolidam, sabe como? Por uma comunicação bonita, repetitiva, impressionante, e não impressionam por serem verdade, apenas por terem uma aparência bonita. É algo que é valorizado pela sua aparência externa e não pelo conteúdo fiel. É especulação humana colocando-se acima da revelação divina. A segunda característica dessas filosofias falsas é que elas se baseiam em princípios elementares deste mundo. O que é um princípio elementar? Paulo faz uma brincadeira aqui, usa uma palavra agressiva. É como se fosse um rudimento, um ensino meia-boca de que poderes espirituais, corpos celestes, por exemplo, astros e planetas, supostamente governam circunstâncias da vida humana, e as pessoas que estão sob influência desses poderes, elementos espirituais, precisam de um conhecimento especial e uma fé especial, além daquela que nós já temos em Cristo. De novo, a mensagem nos ajuda dizendo que esses falsos mestres divulgam suas ideias por meio de tradições vazias de seres humanos e superstições vazias de seres espirituais. Nós temos então a terceira característica. Paulo diz que esses ensinos se fundamentam em princípios elementares, em tradições humanas e não se baseiam em Cristo. Essa é a terceira característica da falsa filosofia. Ela não se baseia na palavra de Cristo. Ela está em desacordo com Cristo e o seu ensino. A falsa filosofia estava surrupiando a verdade da mente das pessoas, afirmando que o seu ensino vinha de Cristo, mas de maneira superior. E apenas esse ensino especial poderia fazer diferença para as pessoas. Na verdade, como já dissemos, são ensinos falsos, enganosos, que estão fora da palavra de Deus, sabedoria humana colocada acima da sabedoria divina. Precisamos de um alerta vermelho
para a ideia de pessoas hoje em dia que dizem assim, olha, eu tenho revelações especiais vindas diretamente da parte de Deus. Venha para o meu culto, venha me consultar e você vai saber a mensagem especial de Deus para você. Esse tipo de pensamento é um solo fértil para a disseminação de mentiras. Você deve estar se perguntando, puxa, mas será que isso acontece hoje em dia? Eu digo para você que sim. Ainda hoje proliferam falsos ensinos em redes sociais, em cultos, igrejas, que sequestram a nossa mente da verdade de Cristo. Por exemplo, quantas mensagens de autoajuda nós temos ouvido hoje em dia dentro das igrejas? Mensagens centradas no homem. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer, você é o centro do coração de Deus? Ou você é o ponto fraco de Deus? Eu tenho ouvido pastores dizendo isso. Reprograme sua mente para que sua vida comece a dar certo. Decreta vitória na sua vida. Tome posse de uma bênção. O que há em comum em todos esses discursos? Em comum que o foco está na autossatisfação humana por meio da fé especial acima da fé em Cristo. A própria pessoa de Jesus e sua obra, aquele que morreu pelos nossos pecados, essas coisas ficam de lado. Eu ouvi um pastor recentemente dizer o seguinte, olha bem a frase que ele usou, Deus tem o lápis do destino e o homem a borracha das decisões. O que significa dizer que o homem pode mudar a vontade de Deus. Essa é uma frase absurda, não é? Mas é dita por um desses pastores super seguidos na internet. Métodos humanos também são falsas filosofias para tratar de assuntos divinos. Por exemplo, como levar a minha vida conjugal? Está cheio de gente seguindo conselhos humanos e não consultam a palavra de Deus. Como devo criar os meus filhos? Como devo educá-los? Está cheio de ensino da mente humana que muitas pessoas estão usando ao invés de buscar orientação na palavra de Deus. Como usar o meu dinheiro? Como tratar meus problemas? Sabe, eu peço perdão por uma comparação muito pequena, mas eu vou usá-la. Quando eu era garoto, eu me lembro de uma propaganda do Bombril. E a propaganda do Bombril dizia assim, Bombril, 1001 utilidades. Jesus Cristo, ele é completo. Ele tem 1001 utilidades na nossa vida. Nós podemos recorrer a ele e ele funciona para tudo. Mas, hoje em dia, temos visto a mensagem que afasta as pessoas da dependência de Cristo e coloca elas em outros caminhos, em outras fórmulas, em outras possibilidades. Uma outra mensagem falsa diz assim, olha, você não é tão pecador assim. O seu problema, na verdade, é que você precisa cuidar melhor do seu lado psicológico. Você precisa elevar a sua autoestima. Eu fico assustado até com crentes que ouvem astrologia, horóscopo, crentes que seguem ideias esotéricas, crentes seguindo canais esotéricos que compartilham conceitos apenas positivistas no Instagram, no Facebook, e não compartilham sequer um único versículo bíblico. De fato, nós estamos cheios de exemplos de falsas filosofias hoje em dia. Muitas igrejas propondo positivismo. Tem até uma frase que me chamou a atenção recentemente. Um crente postou assim, que venha fevereiro, quando o mês de fevereiro começou. Fevereiro, quer dizer, um mês de fé. E o que esse mês vai trazer? Vamos pensar positivo. Isso é filosofia falsa, teologia da prosperidade. Muitos pastores dizendo assim, olha, sofrer é coisa de quem tem pouca fé. Se você está sofrendo é porque você não está usando o poder da fé que Deus colocou em suas mãos. Então, na verdade, você pode manipular Deus. Por exemplo, se você for fiel em dízimos e ofertas, fazer campanhas na sua igreja, ir para lugares sagrados, ter objetos sagrados. Se você for fiel a Deus dessas maneiras, Ele estará obrigado a abençoar você. Ele vai ter que te abençoar. Que filosofia falsa, que mentira que afasta de Cristo. Outros dizem assim, olha, você pode se salvar pelo batismo ou por algum outro rito religioso. Você pode obter o favor divino por meio de mediadores humanos. Então, se você procurar o apóstolo certo, o bispo certo, a igreja certa, você vai conseguir obter o que você quer. Venha para tal lugar,
venha para tal experiência religiosa, venha para tal igreja, que aqui é um lugar onde você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz e vai se sentir em paz. Jesus Cristo é o único que pode nos colocar numa condição de paz com Deus e nos dar verdadeira alegria e felicidade, e não lugar algum. Então são muitos os exemplos, eu citei alguns, de filosofias falsas hoje em dia. A parte importante é qual é o antídoto, como não cair nesses enganos mortais que sequestram a nossa mente, a nossa fé. O apóstolo Paulo diz assim: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. A resposta de Paulo, a resposta da Bíblia, para não cair em falsas filosofias, se chama suficiência de Cristo, ou Cristo basta. Ele é todo suficiente. Quem mexe um pouquinho com plantas sabe que não é qualquer mata-mato que funciona. Você encontra nas lojas especializadas nisso o glifosato comum, que é um pouco mais barato, mas você também encontra o famoso Roundup. O Roundup não vende em qualquer lugar e você precisa até de um alvará, de uma licença, de um agrônomo para poder comprar o Roundup. Mas é o Roundup que mata o mato. E Cristo Jesus é o herbicida espiritual poderoso que nos ajuda a derrotar as ervas daninhas das falsas filosofias. O apóstolo Paulo fala, em primeiro lugar, quem é Cristo. Ele diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é a plenitude da revelação de Deus, é o auge da manifestação de Deus, não apenas uma revelação parcial. As falsas filosofias costumam rejeitar a suficiência de Cristo, mostrar Cristo como algo importante, alguém importante, mas mostra que você precisa de alguma coisa a mais. E, na verdade, em Cristo reside de forma plena, de forma permanente, a plenitude da divindade. Ele não é apenas semelhante a Deus, ele é o próprio Deus manifestado. E é corporalmente que Deus se manifestou em Cristo. Jesus não foi uma representação distante de Deus, uma figura, uma sombra. A plenitude, a totalidade do que precisamos conhecer de Deus habitou em Jesus Cristo de forma real e habita de forma permanente. Jesus não apenas é um representante de Deus, ele é o próprio Deus. E diante desse fato, não há necessidade de buscar em outro lugar ajuda, salvação, apoio para aperfeiçoamento espiritual. Você não precisa de manifestações de poder diferenciadas ou de proteção. De Cristo flui a corrente de bênçãos que satisfazem qualquer necessidade espiritual que você tenha. A falsa filosofia dizia que a distância entre você e o espiritual é preenchido por outros meios alternativos, e Paulo vem e diz: não, Cristo já é o único mediador pleno e perfeito. Ele é a cabeça de todo o poder e autoridade. Ele e só nele nós temos o triunfo que precisamos para vencer o mal e o pecado e a derrota. Além de dizer quem é Cristo, Paulo diz o lugar que Cristo ocupa, e Paulo diz que ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Ele ocupa um lugar de chefia, ele está sentado no trono, no comando. Jesus não é mera criatura divina, ele é o Filho eterno de Deus. Ele é a fonte, o chefe, o Senhor de todos os seres espirituais. Ele é o governador supremo. Anjos bons e maus estão debaixo do comando de Cristo. Nada está fora do seu comando e da sua autoridade. E o apóstolo Paulo diz o que nós temos em Cristo. Além de dizer quem ele é, o lugar glorioso que ele ocupa, Paulo diz o que nós temos nele, dizendo que nós estamos nele e nele recebemos a plenitude. Sabe o que significa isso? O aperfeiçoamento, a transformação, a experiência máxima com Deus, a pedras brutas que nós somos sendo transformadas em pedras lapidadas, isso ocorre por meio da obra de Cristo aplicada em nós pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com ciências ocultas, métodos secretos, religiões misteriosas, técnicas pagãs, gnoses, esforço humano, coaching, autoajuda da psicologia, nada disso. Experimente Jesus em um relacionamento simples com Jesus, na dependência do Espírito,
e em sua palavra, e você terá toda a plenitude da vida com Deus e da experiência do que Deus pode fazer na sua vida. Eu vou recorrer mais uma vez à paráfrase, à mensagem sobre esse texto. Ela diz assim: não é esse o caminho de Cristo. Tudo que é de Deus tem expressão nele, em Cristo, de modo que vocês podem vê-lo e ouvi-lo claramente. Não precisam de telescópio, de microscópio, nem de horóscopo para compreender a plenitude de Cristo e o vazio do universo sem Ele. Se vocês o buscam, a Cristo, a plenitude dele alcançará vocês. O poder de Cristo abrange todas as coisas. Tudo que podemos obter e desfrutar da parte de Deus vem mediante Jesus Cristo e sua obra somente. Quando ouvimos o Evangelho de Jesus e cremos, nós obtemos a plenitude de Deus. Resumindo essa mensagem e fazendo alguns apelos finais, filosofias falsas são perigosas, capturam nossas afeições e a nossa lealdade para com Cristo e colocam essas afeições, essa lealdade em nós mesmos. Você pode sondar a si mesmo nesse momento? Será que a sua lealdade a Cristo ainda está pura, completa, totalmente voltada para Ele? Vimos que a origem dessas falsas filosofias é a mente humana, ideias humanas, fora da Bíblia, que diminuem Cristo e aumentam a nós mesmos e o nosso próprio ego, tornando o nosso ego inflado. Vimos que o antídoto, o mata-mato espiritual é o próprio Cristo. Cristo basta, Ele é superior às falsas filosofias, pois só nele a plenitude da divindade, a verdadeira sabedoria. Todas as nossas necessidades foram supridas em Cristo Jesus. Ele é superior a qualquer outra pessoa ou a qualquer outro sistema. Eu queria deixar uma palavra final contigo, que é a seguinte: se você está dizendo assim, essas filosofias falsas eu não caio nelas, eu não tenho problema com elas, Paulo diz, tenha cuidado, porque justamente essas pessoas que não percebem esses falsos ensinos, são elas que são capturados, enganados e arrastados por esses ensinos. Volte-se de novo para Jesus Cristo, somente Ele, somente a mensagem da Bíblia e a vida simples com Jesus é que nos manterão afastados dessa parafernália de ensinos falsos que estão ao nosso redor. Eu gostaria de orar com você agora. Vamos falar com Deus? Senhor, nós te agradecemos porque Tua palavra é tão clara e nos ajuda a não cair nesses enganos que estão no mundo de hoje, como estavam no mundo antigo. Nós renovamos o nosso compromisso de lealdade e devoção somente ao Senhor Jesus Cristo e o nosso desejo de andar com Ele, seguindo-o de perto, dia após dia, através da Sua palavra. Te agradecemos e pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.